Se quiser, Rodrigo, já pode colocar compartilhar a tela, colocar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, tudo certo? Tudo bem aí? Tudo jóia, graças a Deus. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Ok. Perfeitamente, Rodrigo. Beleza. Posso iniciar, então? Eu posso iniciar? Espera só um minutinho, que no meu... Um minutinho apenas, Rodrigo. Deu 3 horas agora, faltava um minutinho. Tá, tranquilo. Já vou te apresentar, então já vamos dar início ao ciclo de seminários de hoje. Hoje temos o palestrante Rodrigo Borges de Araújo Gomes, vai apresentar sobre o título Composição Química e Atividade Biológica da Aroeira. Rodrigo, fique à vontade, eu vou desligar minha câmera e meu áudio, pode fazer sua apresentação. Ok, Paulo, obrigado. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Rodrigo e eu estarei apresentando um seminário com o nome de Composição Química e Atividade Biológica de Aroeira. Como objetivo desse trabalho, eu gostaria de demonstrar, né, a importância do estudo de produtos, da química de produtos naturais, nesse caso mais especificamente aplicada à aroeira, devido ao seu enorme potencial que eu estaria abordando aqui durante a apresentação. O estudo dos produtos naturais já é realizado pelo homem desde antigamente, né, desde a antiguidade. E sabe-se que o tratamento e a prevenção de diversas doenças, eles aplicavam esses produtos naturais para o tratamento e prevenção de diversas doenças, inclusive o desenvolvimento da química orgânica ocorreu juntamente com o estudo de plantas, né? E proveniente desses estudos, esses estudos resultaram no isolamento de diversas substâncias com atividades biológicas interessantes. Vale ressaltar aqui que eu estou citando plantas, né, que é uma das mais estudadas, mas quando se fala em produtos naturais, existem outros produtos, seja de animais marinhos, fungos, entre outros, né? Mas aqui eu estou falando mais especificamente de plantas, porque é o que eu vou estar abordando aqui, tá bom? E o estudo desses metabólitos secundários, devido à sua diversidade desses metabólitos e à extensa aplicação desses produtos, eles despertam o interesse de pesquisadores que visam as plantas como fonte promissora de substâncias ativas. Inclusive, as indústrias agronômicas, alimentícias e farmacêuticas têm interesse na descoberta desses compostos devido ao seu elevado valor econômico, né? Uma importante família de plantas é a Anacardiaceae, que ela possui cerca de 70 gêneros e 600 espécies dentro dela. E elas são muito conhecidas por ser frutíferas. E uma das principais que nós temos aqui como exemplo, né, temos a manga, o caju, a seriguela, o pistache e a pimenta rosa. E aqui tem alguns exemplos dos principais gêneros dessa família, que no caso é a Mangifera, Anacardium, Spongias, Pistácia e Squinus. No caso, esses aqui são alguns dos gêneros mais estudados quimicamente, apesar de ter outros. Falando um pouco mais especificamente da aroeira, que é a Squinus terebintifolia radi, também relatada como Squinus terebintifolius radi, ela é popularmente conhecida como aroeira, né? Como aroeira vermelha, aroeira pimenteira, aroeira da praia, enfim, entre outros nomes. Ela apresenta-se como um arbusto retorcido ou como uma árvore. Suas folhas são verde escuras. As suas flores são... Deixa eu só ligar a caneta aqui. As suas
flores são pequenas e elas variam na coloração de branca a amarela. Seus frutos são pequenos, numerosos e eles são verdes quando imaturos e vermelhos quando maduros. Essa planta possui a distribuição tropical e subtropical, ocorrendo de forma natural no Paraguai, no Uruguai, no leste da Argentina e também no Brasil, principalmente nas regiões Nordeste, região Sudeste, Centro-Oeste e na região Sul. Então, a gente pode ver que essa planta está amplamente distribuída pelo litoral brasileiro, além de estar presente também em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Só que lá ela é considerada uma planta invasora. O principal produto obtido pelo cultivo da aroeira são seus frutos, que são conhecidos como pimenta rosa. No Brasil, grande parte da produção de pimenta rosa ela vem da exploração extrativista, principalmente nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Só que, atualmente, de uns anos para cá, alguns produtores já vêm passando do extrativismo saindo do extrativismo e passando para o cultivo de aroeira, devido ao valor de mercado, né? Inclusive, uma informação interessante é que, desde 2012, o município de São Mateus é o maior produtor e exportador de pimenta rosa. Estava vendo o último dado que eu consegui aqui, foi de 2018, que o Estado do Espírito Santo exportou 500 toneladas de pimenta rosa beneficiada. Em relação à pimenta rosa, a sua aparência agradável, o sabor levemente suave, levemente picante, garantem a pimenta rosa um lugar entre as especiarias utilizadas para poder dar sabor e refinamento aos pratos da culinária de todo mundo. Mas a busca por substâncias quimiopreventivas, como os compostos fenólicos de maneira geral, flavonoides, entre outros, justificam, no caso, a utilização dela como alimento e agregam valor ao produto agrícola. Em relação às propriedades dessa planta, elas já foram relatadas desde a primeira edição da Farmacopeia brasileira, devido à sua importância e ao vasto conhecimento de suas aplicações biológicas, além dela estar no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia, né, da Anvisa, e também, né, no caso, na relação nacional de medicamentos essenciais. Na medicina popular, essa planta ela já é utilizada para tratar diversos problemas, diversas doenças, no caso, problemas respiratórios, úlceras, doenças de pele, feridas, reumatismo, diarreia, artrite, como antisséptico, como anti-inflamatório, entre outras doenças. E essa utilização pela população dessa planta incentivou, né, a diversos estudos para poder tentar verificar de fato essas atividades. Então, alguns estudos foram realizados. Aqui tem como exemplo a atividade antialérgica que foi verificada. Nesse caso aqui, todos com extrato de folha, né? Atividade antialérgica, atividade anti-inflamatória, efeito larvicida, nesse caso aqui contra larvas de Aedes aegypti, e atividade antimicrobiana. Também, no decorrer do seminário, eu vou estar comentando sobre algumas outras atividades. Foi verificado que o extrato etanólico das folhas, contendo os compostos fenólicos, contendo quercetina, ácido ferúrico e ácido cafeico, apresentou atividade antioxidante e ação antimicrobiana contra as principais bactérias causadoras de infecção do trato urinário. E também, extratos de folhas também foram ativos contra as bactérias Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e também o fungo Candida albicans. A lectina isolada das folhas demonstrou uma forte atividade microbiana também, em um estudo realizado por Gomes e colaboradores. O gênero da Skinus, de maneira geral, ele é bastante conhecido pela produção de compostos fenólicos. Inclusive, diversos trabalhos aqui vão estar trazendo essas substâncias. Entre elas, tem o ácido gálico aqui, o galato de metila, o ácido gálico, galato de metila, miricetina, quercetina, que no caso flavonoides, né?
a milicitrina, que alguns desses compostos foram isolados por Xerox e colaboradores, e da Silva também isolaram, também identificaram essas substâncias, também pentagaloil glicose e galato de metila, e verificaram também atividade antioxidante. Também foi isolado o ácido gálico, além dessa substância, também foi isolado o ácido gálico, flavonoides e outros 2 flavonoides. E nesse estudo, o ácido gálico e o galato de etila apresentaram potencial contra células de leucemia e carcinoma humano. Também essa planta produz biflavonoides, mais especificamente nos frutos, que é onde a literatura relata o aparecimento, a identificação dessas substâncias. No caso aqui, como exemplo, tem a tetrahidroamentoflavona, amentoflavona, tetrahidrorobustaflavona, robustaflavona e agatisflavona. Além de produzir esses compostos fenólicos, essa planta também há relatos na literatura da identificação de ácidos graxos e terpenos também, principalmente o esquinol e o ácido masticadienóico, que são triterpenos ácidos, 2 dos principais triterpenos ácidos produzidos por essa espécie. Além disso, essa espécie também produz óleos essenciais, que são também amplamente estudados, inclusive apresentam atividade antibacteriana. Nesse trabalho aqui, apresentado contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, e também apresentando contra Enterococcus faecium e Streptococcus. Foi verificado que o óleo essencial rico em alfa-pineno e alfa-landreno e limoneno apresentou atividade antifúngica e antibacteriana. Aqui tem o exemplo de 2 estruturas de monoterpenos, que são identificados no óleo essencial. E então a gente pode verificar a variedade de compostos, né, produzidos por essa planta, bem como diversas atividades biológicas. Nesse trabalho da Silva e colaboradores, eles avaliaram a atividade antioxidante, antiproliferativa e anti-inflamatória de constituintes fenólicos do extrato da aroeira. No caso, eles utilizaram as folhas, eles prepararam o extrato etanólico pelo método de maceração, e aí eles fracionaram esse extrato e utilizaram uma cromatografia em coluna para poder isolar os principais compostos. E aí esses compostos foram identificados por ressonância magnética nuclear. E aí, após a identificação, eles verificaram esse primeiro composto, que é 1,2,3,4,6-pentalgaloil beta-glicopiranozídeo, também o composto galato de metila, também identificado em outros trabalhos, galato de metila, a robustaflavona e também os flavonoides aqui representados aqui com seus respectivos substituintes aqui. E aí eles fizeram eles fizeram 3 análises de atividade antioxidante e verificaram um potencial antioxidante dessas substâncias. Eles também induziram um edema na pata de ratos, injetando carragenina. Eles induziram um edema na pata desses ratos, eles introduziram também, utilizaram o extrato, né, utilizaram aqui o veículo, utilizaram o extrato e um anti-inflamatório padrão para poder ver como os extratos como esse extrato ia reagir. E eles verificaram que após 2 horas do início do teste, eles verificaram a inibição do edema na pata e uma inibição até parecida com o medicamento utilizado, né? Então, o extrato apresentou uma inibição significativa desse edema. Também o galato de metila que foi isolado, eles também fizeram separadamente um teste com ele e viram que ele apresentou também uma atividade interessante, constatando aqui a atividade anti-inflamatória em vivo. Eles também verificaram a atividade antiproliferativa contra alguns tipos de câncer, sendo que o que apresentou maior atividade foi contra a linhagem celulares de câncer de ovário. E aí, então, aqui nesse trabalho, eles verificaram a atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória e antiproliferativa. E eles atribuíram, no caso, essas atividades aos compostos fenólicos identificados nesse extrato, principalmente ao galato de metila.
Outros trabalhos também relataram esse potencial contra células cancerígenas, no caso, contra células de câncer de próstata, câncer de mama, contra leucemia e carcinoma cervical, e também, mais recentemente, com atividade antioxidante, no caso, né? Que eles fizeram aqui, mas é interessante a gente ver que eles vão atribuindo a compostos fenólicos, principalmente, e nesse aqui foi um estudo com óleo essencial. Neste outro trabalho, Musi e colaboradores, eles verificaram, testaram extrato da pimenta rosa contra Staphylococcus aureus resistente à meticilina. E aí eles verificaram, eles produziram, no caso, um extrato, prepararam um extrato do fruto da pimenta rosa, eles fizeram um extrato metanólico, e aí eles fizeram um fracionamento guiado por bioensaio. E eles foram verificando a atividade das frações, e aí eles viram que essa fração aqui seria mais, a fração de butanol seria mais ativa, então fizeram novamente um fracionamento dela e verificaram qual fração tinha uma maior atividade. E aí essas frações ativas, conforme eles foram fazendo essas frações, eles foram identificando por HPLC os principais constituintes. Mas antes disso, antes de detalhar quais são esses constituintes, eles verificaram que, por exemplo, aqui tem a primeira fração, é esse cromatograma aqui, essa segunda é esse aqui, e essa terceira aqui. Você pode observar que as frações mais ativas, conforme eles foram fazendo o fracionamento, foi aumentando a intensidade desses picos aqui, a abundância relativa desses picos aqui entre 45 e 50 minutos de corrida. Então, eles vieram nessa região para poder identificar quais são os compostos que estão sendo concentrados com esse fracionamento e que está tendo maior atividade. E aí eles verificaram que a fração mais ativa, que no caso foi essa daqui, ela é rica em biflavonoides, no caso. Rica em flavonoides, no caso, a mentoflavona, agatisflavona, robusta flavona, chama aí jasmim, tetrahidroamentoflavona, tetrahidrorobusta flavona. E aí, esses compostos, muitos deles já foram relatados presentes no fruto, já sabia que existiam esses compostos, e foram justamente eles que estão em maior quantidade no extrato ativo. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram esse extrato com maior atividade e fizeram um ensaio para biofilme. Então, eles queriam verificar o impacto dessa fração na formação de biofilme de Staphylococcus aureus. E aí, eles utilizaram microplaca e foram adicionando diferentes concentrações desse extrato até para poder verificar aqui a inibição dessa formação de biofilme. Eles verificaram que nessa concentração de 32 microgramas por ml foi inibida a formação de biofilme por esse micro-organismo. Eles também fizeram um ensaio em vivo. No caso, eles desafiaram intradermicamente ratos, e aí eles utilizaram o inóculo da Staphylococcus, resistente à meticilina, juntamente com o extrato para poder verificar como que seria processada essa dermonecrose com 30 dias, após 3 dias e depois 7 dias após infecção. Eles verificaram uma redução significativa na dermonecrose causada por esse micro-organismo. Como a gente pode observar, então, esse extrato da fração foi muito ativo, então demonstrando assim o seu potencial. Esse trabalho aqui, agora voltado um pouco mais para óleos essenciais, né, que essa planta produz. Nesse trabalho aqui, o foco dele foi principalmente nos óleos essenciais de folhas e galhos de aroeira. E aí, no caso, eles pegaram as folhas e galhos e extraíram óleo por hidrodestilação, utilizando um aparelho de Clevenger ou Clevenger. E aí, os óleos essenciais obtidos foram analisados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Eles injetaram um padrão de alcanos nas mesmas condições das amostras, né, para poder obter o índice de retenção para auxiliar
na identificação dos compostos. E aí, entre os principais compostos foram o alfa-filandreno, o alfa-pineno e o limoneno, além de outros, como o paracimeno e beta-filandreno, mas a predominância foi mais desses compostos, principalmente os monoterpenos, né? E aí eles avaliaram a atividade antibacteriana dos óleos essenciais contra as seguintes cepas, contra Escherichia coli, Salmonella, Enterococcus e Streptococcus. E aí eles verificaram que contra as cepas gram-positivas, contra essas cepas aqui, houve um maior halo de inibição, no caso eu nem comentei sobre o método, né, que eles utilizaram método de difusão, disco-difusão em água, que aí eles verificaram um maior halo de inibição com o óleo essencial contra esses Enterococcus e Streptococcus, demonstrando assim a atividade antibacteriana desse óleo essencial. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi realizado pelo nosso grupo de pesquisa, considerando que o Espírito Santo, grande produtor de pimenta rosa, tem as duas indústrias, tem duas indústrias no norte do estado que exportam, né, esse material também. E aí, então, a gente observou, né, a geração desses resíduos. Resíduos, na verdade, é basicamente composto por folhas e frutos que não são utilizados no processo, né? E a gente quis aproveitar esse material, que é para poder fazer toda a caracterização química dele, ver a composição química desse material e uma possível atividade contra bactérias, no caso, né? A gente utilizou bactérias de origem hospitalar. Então, a gente pegou esses resíduos, como comentei, basicamente, esses resíduos são compostos por folha e casca de frutos não aproveitados no processo. Esse aqui é uma mistura de, principalmente, folhas e cascas. Esse aqui é somente cascas. A gente preparou o extrato, frações, aqui no caso são frações, fração hexânica, clorometânica e metanólica desse resíduo. E também preparou um extrato hidroetanólico desse resíduo, bem como o extrato hidroetanólico da casca dos frutos. O extrato hexânico foi analisado por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e os outros extratos foram analisados por espectrometria de massas. Na avaliação da atividade antimicrobiana, foram utilizadas cepas de origem hospitalar e cepas padrão, no caso a TCC, né? Foram 5 cepas de Staphylococcus aureus, cepas de Enterococcus faecium e Enterococcus fecalis, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa. Só que, como muitas dessas cepas são isoladas de hospitais, de origem hospitalar, no caso, muitas delas apresentam multiresistência. No caso, seria resistência a muitos antibióticos diferentes. Só para exemplificar aqui algumas das cepas, por exemplo, essa primeira aqui, ela é resistente a mais de 10 antibióticos aqui, né? Eritromicina, penicilina, vancomicina, entre outros, né? Então, só para poder demonstrar aqui como essas cepas são prejudiciais, principalmente devido ao seu fator, no seu perfil de resistência, né? Então, ao analisar os extratos, foi verificado aqui nós temos então a apresentação do cromatograma do extrato hexânico, e foram identificados nessa região aqui, principalmente, monoterpenos, nessa região central aqui, foram identificados sesquiterpenos, e aqui, principalmente, triterpenos. Aqui, eu não vou detalhar muito essa parte, não, estou para mostrar os principais. Né? Aqui, nos monoterpenos, a gente identificou principalmente o paracimeno, limoneno, 3-careno e alfa-pineno, que são descritos como componentes do óleo essencial de aroeira, né? E também aqui tem alguns estudos já demonstram aqui que o alfa-pineno, 3-careno e limoneno seriam considerados marcadores químicos dessa espécie.
Também tem a atividade do óleo essencial, do artigo que eu comentei, a atividade antibacteriana desse óleo essencial, né? Outras moléculas, outras substâncias identificadas por cromatografia também, né? Dentre as principais estão os patulenol, beta-carofileno, alfa-2-smol e óxido de carofileno, que também são descritos como componentes do óleo essencial de aroeira. Inclusive, um trabalho de Lindbergh foi feita a avaliação antibacteriana, né? Eles verificaram a atividade bacteriana dos patulenol e moderaram a atividade citotóxica dessa substância. E também o óleo essencial, rico em beta-terpineol e carofileno, tem sua atividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. Outros compostos que nós identificamos foi o lupeol, lupenona, também 28-norolean, 17-en-3-ona. Também já são descritos como componentes dessa planta, como metabólitos dessa planta. Esse daqui foi identificado em plantas do gênero Pistácea. O extrato de clorometânico foi analisado também, nesse caso aqui, por espectrometria de massas, e nós identificamos, e foi possível identificar ácidos gráficos, 10 ácidos gráficos diferentes, entre os principais, entre eles, no caso, tem o ácido oleico, linoleico, palmítico, linolênico, entre outros. E também nós identificamos 10 triterpenos, quer dizer, 10 triterpenos foram identificados, sendo que dois dos principais produzidos por essa planta, por essa espécie, que é, no caso, o ácido masticadienoico e o esquinol. Passando para os compostos fenólicos, no caso, os extratos polares, os extratos polares eles são ricos, demonstraram-se ricos em compostos fenólicos, que, como comentei, essas plantas, né, elas costumam produzir muito esses tipos de compostos e com diversos potenciais. Entre eles, nós identificamos a quercetina, miricetina, quercitrina e miricitrina, que já são relatadas como metabólitos dessa planta, já foram isolados e devidamente, né, elucidados sua estrutura em outros trabalhos. O extrato contendo quercetina e alguns ácidos fenólicos apresentou atividade contra Staphylococcus aureus e Escherichia coli, então, que demonstrando o potencial dessas substâncias. Outros compostos também que nós identificamos foram os biflavonoides, principalmente no extrato das cascas dos frutos. E como eu já mencionei anteriormente, na literatura é descrito esses biflavonoides, principalmente nos frutos de aroeira. Também outros compostos fenólicos. Outros compostos foram identificados também como galato de metila, éster de galato de metila, galoilglicose, exoside do ácido químico, galato de etila, de galoilglicose, enfim, entre outros compostos, né, ácido galoilquímico. E aí, nós, de posse desses dados, agora sabendo a constituição, os principais constituintes dos extratos, realizada a atividade antimicrobiana, poder verificar o potencial desses extratos. Aqui eu resumi os achados, que, de maneira geral, os extratos polares que tiveram maior atividade contra as cepas testadas, principalmente contra as cepas gram-positivas, caso contra Staphylococcus aureus e Enterococcus faecium e fecalis, tendo a concentração inibitória mínima, aqui no caso para Staphylococcus aureus, de 0,6 a 0,9 mg por ml, e também apresentaram a atividade bactericida, no caso, aqui nessas cepas estudadas. Já contra as cepas gram-negativas, que são essas daqui, a Cinetobacter e Pseudomonas, não apresentou atividade bactericida, somente inibitória em determinadas concentrações, sendo necessárias concentrações mais elevadas para poder atingir a consideração bactericida, só que a gente limitou a determinadas concentrações. Já o extrato hexânico não apresentou muita atividade nas concentrações testadas, e o de clorometânico apresentou uma atividade um pouco menor do que os extratos polares. Sendo assim, os extratos polares ricos nessas substâncias fenólicas
que demonstraram maior potencial contra as cepas estudadas, né? Mostrando assim o potencial dessa planta e desses extratos que são de resíduos, né? Da indústria de beneficiamento de pimenta rosa. Aqui são alguns resultados para poder comparar o que tem em literatura, os extratos alcoólicos, também contra Staphylococcus aureus, que tiveram concentrações que variam de 0,5 a 0,75, com o extrato do resíduo a gente conseguiu entre 0,6 e 0,9. E detalhe, contra cepas multiresistentes, né? Então, a gente trabalhou com cepa ATCC também, que é padrão, né? Mas a gente conseguir a atividade contra cepas multiresistentes é um resultado interessante, demonstrando o potencial assim, dessa planta. E a literatura descreve alguns potenciais de compostos fenólicos de maneira gerais, isolados dessa planta, e sempre atribuindo muitas das atividades apresentadas aos compostos fenólicos. Essa planta ela é bastante assim, tem sido bastante estudada devido a todo esse potencial que ela apresenta. E, inclusive, esses artigos que eu vou mostrar agora, rapidamente, eles são artigos mais recentes, são todos desse ano, e que eles estão buscando novas aplicações, né, e potenciais para essa planta. No caso, esse artigo aqui, de Oliveira, eles verificaram um potencial de inibição da entrada do Zika vírus nas células de placenta e não observaram, no caso, citotoxicidade, ou seja, teve ausência de citotoxicidade. Então, uma atividade interessante que eles puderam observar. Eles verificaram também o potencial fotoprotetor de substâncias identificadas, no caso, as principais delas foram ácido gálico, epicatequina, ácido parafumárico e resveratrol. Inclusive, nesse artigo aqui, eles comentam que seria a primeira vez que o resveratrol estaria sendo identificado nessa planta, nessa espécie. Também outra aplicação que foi realizada, né, foi a aplicação da pimenta rosa como inibidor natural de termooxidação de ácidos graxos poliinsaturados e de colesterol em sistemas contendo óleo de sardinha. E o outro também foi o aumento da estabilidade oxidativa do azeite aromatizado com pimenta rosa. Então, aqui a aplicação já voltada para a indústria de alimentos, né, como para poder preservar, né, conservar, impedir processos oxidativos, entre outros, principalmente também devido aos compostos fenólicos presentes nesta planta. O interessante é que, como a gente pode ver, essa planta ela era muito usada popularmente. Depois foram tendo diversos estudos que foram comprovando aos poucos diversos potenciais, né, descobrindo outros e fazendo assim com que a planta fosse utilizada cada vez mais de maneira mais segura, né, dependendo do tipo de preparo, da parte da planta utilizada. E aí tem um estudo que foi feito, até acabou que o slide não está, acabei atualizando, não estava aqui, que eles utilizaram extrato da casca e eles estavam comparando as pessoas estavam que tomaram um medicamento fitoterápico feito dessa casca e fizeram um grupo, né, que estava utilizando esse medicamento e eu estava utilizando o omeprazol. Fizeram a comparação e viram que o resultado foi praticamente o mesmo, o resultado desse estudo, né? Então, foi um estudo muito interessante, demonstrando uma maneira segura de utilizar essa planta. Outros produtos industriais que utilizam essa planta em suas formulações, dentre eles nós temos aqui o produto da linha Cronos, da Natura, né, que ele é assim, bastante conhecido, inclusive tem em sua composição aqui extrato de aroeira aqui, né, esses limitifólios. Nesses dois produtos da linha Cronos, esse aqui é da linha dia e linha da noite. E esse creme, esse aqui é um creme anti-sinais, que é de 60 anos para cima, esse daqui. Né? Então, só aí a gente já viu uma aplicação industrial dessa utilização, né, da aroeira
em produtos industriais. Outra aplicação aqui que nós temos é esse medicamento fitoterápico, chamado Quios, do laboratório Hebron, que ele é feito a partir do extrato da casca da aroeira e que ele é utilizado para poder tratar sintomas de gastrite leve a moderada. E esse medicamento aqui, que, se eu não me engano, no estudo que eu vi, que eles utilizaram, eu sei que foi desse laboratório, eles utilizaram e verificaram praticamente nenhuma diferença em comparação com o meprazol, pelo menos é o que estava trazendo no estudo. Outro medicamento fitoterápico, também produzido com o extrato da casca da aroeira, é esse crônio, que ele é um gel vaginal utilizado para tratamento de cervicites, vaginites e cervicovaginites. Né? Então, aí a gente tem essa aplicação, inclusive, quando eu comecei a pesquisar sobre a planta e tudo, uma das primeiras coisas que apareciam era para tratamentos eu vi relatos de moças que utilizaram, mulheres que utilizaram após o parto, principalmente o parto normal, utilizavam, se banhavam, né, com um extrato feito da casca da planta e verificaram essa atividade. Aí depois, quando fui ver, de fato fizeram depois um medicamento com essa aplicação, né? Outro produto produzido aqui com a aroeira é esse sabonete íntimo, também tendo as mesmas, né, com o mesmo objetivo. Tem outro sabonete também que é de uso infantil também que eles fizeram, entre outros produtos. Aqui, no caso, tem outro produto da linha Cronos, tem parece que um creme para cabelo, tem outro sabonete também, óleo essencial também, que é muito explorado. Inclusive, produtores do norte do estado, eles estão... a grande produção aqui de pimenta alta que a gente tem aqui no estado é principalmente na região de São Mateus, né? Inclusive, as principais indústrias de beneficiamento estão lá. Estão lá, né, nessa região norte, na região norte. E aí, o que acontece? Eles passaram também a visar também, né, a tentar extrair o óleo essencial dos frutos. Porque eles começaram a ver um mercado interessante, inclusive, os dados que eu tive mais recentemente, é de que 10 ml do óleo estava sendo vendido a cerca de 50, 60 reais, se eu não me engano, 60 reais. Né? Então, aí é uma coisa interessante. Outros produtos também, produtos da aroeira, no caso, também, que chamam um pouco de atenção, eu não coloquei aqui, já é o mel também, né? O mel de aroeira também tem sido bastante valorizado e tem despertado bastante interesse também. Então, de maneira geral, a gente pode ver que a aroeira é uma planta que demonstra que ela é promissora, no caso, porque há muito tempo ela já vem sendo utilizada, então diversos estudos têm sido feitos, né, para poder identificar e comprovar esses potenciais, né, e ela tem um potencial econômico, não só devido à produção de frutos, que inclusive o Espírito Santo, né, um dos maior produtor do Brasil, enfim, mas também pela riqueza de compostos que são identificados nessa planta e que foram confirmadas essas atividades biológicas. Né? Sendo assim, ela é uma fonte de substâncias com diversos potenciais, que já, inclusive muitos deles aqui a gente já relatou, né? E aí há possibilidade para novos produtos industriais, inclusive algo que alguns já foram comentados, e ainda há muito a se explorar sobre essa planta. Né? Então, é isso daí que eu gostaria de comentar. E obrigado, agradeço a todos pela atenção. Obrigado pela palestra. Então, eu abro a perguntas aí, caso as tenha. Aos discentes. Por favor, perguntas. A Carolina Rosa Santos diz que tem uma pergunta. Carolina, por favor, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Sim. Rodrigo? Sim. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito interessante o tema.
Na verdade, é uma curiosidade. Você comentou sobre o Aedes aegypti, né? Que a aroeira também pode ser utilizada. E depois comentou do Zika vírus. Mas eu acho que eu devo ter me perdido. Eu queria saber se tinha como usar também como tipo um inseticida para o mosquito ou alguma coisa desse tipo, porque quando você falou do Aedes, eu pensei em relação ao combate ao mosquito, né? E não a questão do Zika vírus. Aí eu queria saber se você viu alguma coisa em relação a isso, algum artigo, não sei. Carolina, entendi. O que acontece, os artigos que eu vi, eles estavam mais focados nas larvas do mosquito. Mas eu lembro que eu já cheguei a ler alguma coisa sobre repelente. Mas eu não lembro se foi de Aedes aegypti. Aí realmente eu vou ficar devendo. Porque... Sim. Desculpa, te interrompi. Não, é porque eu ouvi falar também em relação a repelentes naturais e tal, e aí quando você falou, eu já imaginei logo, já remeti logo uma coisa a outra, né? Aí por isso que eu perguntei. Isso, mas eu não entendi bem. Interessante. Mas visando aí, né, interessante, mais uma aplicação, como a gente está falando de aplicações industriais, né, e tudo, de produtos, e justamente esses estudos são para futuramente desenvolver esse tipo de produtos, né? Interessante sua pergunta. Obrigado. Entendi, obrigada a você. Parabéns. Obrigado. Mais perguntas? Tem muitos parabéns aqui, mas perguntas acho que foi só a dela. Não? A banca? Eloy? Wander, eu tenho uma pergunta. Então pode fazer, Eloy. É o seguinte, eu achei interessante, né, o trabalho apresentado pelo Rodrigo, foi bom, um tema bem tranquilo, né, e de muito potencial, assim, de aplicação hoje, no momento, né, como a gente busca sempre medicamentos que sejam naturais, né, à base de fitoterápicos, né, como é o caso. Aí eu fiquei mais, assim, na curiosidade de saber se você viu algum trabalho falando de rendimentos, né, de reação, de obtenção desses compostos, né, que são do óleo, né. Então, tipo o limoneno, né, o limoneno você chegou a ver, assim, porque é interessante, geralmente é da casca da laranja, né, e eu não sabia que ele daria para obter da aroeira. Para mim, eu fiquei, assim, surpresa, eu nunca tinha visto, né? Assim, como é novo, né, o trabalho, foi 2020, né, Rodrigo? O trabalho que a gente realizou, sim. Agora, outros que eu citei, tem os de 2018, entre outros, que trazem essa substância, informam que é um composto do óleo essencial. A respeito de rendimento de extração, o que acontece? Sim. Eu até comentei sobre o valor do óleo essencial, ele costuma ser mais caro. É caro, né? isso, eu vi. Justamente devido a isso aí, o rendimento, para você poder obter, né, 10 ml, para você poder ter 1 litro que seja de óleo essencial, geralmente os rendimentos são baixos. São baixos. Eu já vi da aroeira, o rendimento de extrato de frutos é maior do que o rendimento de extrato de folhas, casca, entre outros. Tá? E esse rendimento eu já vi variando de 0,5% de extração de óleo, de 0,5%, 0,8% a 5% de rendimento. Eu já vi trabalho trazendo 5%. Né? Então, varia bastante, depende de diversas condições bióticas e abióticas também, né, que estão relacionadas a essa produção de metabólitos secundários de maneira geral. Mas interessante é que, se eu não me engano, o limoneno, o 3-careno e o alfa-pineno foram considerados até como marcadores do óleo essencial dessa planta, que eles estão em uma concentração um pouco maior, né? Aí varia. Já vi trabalho que trouxe, se não me engano, limoneno com 10% do óleo sendo de limoneno. Se eu não me engano agora a porcentagem, porque essas porcentagens ficam mais soltas assim, né? Mas é mais ou menos isso. Entendeu? É interessante, deu para ver, né? Porque por isso que são assim, de uma forma para comercializar, né? Ainda é muito desafio assim para avançar, né? Por isso que é de bastante potencial essa. Quer dizer, não tem muitos trabalhos aqui no estado, né? Sobre isso, né?
Com a Aroeira está sendo desenvolvido um pouco mais de trabalhos agora, nos últimos anos, principalmente que o Incapé tem feito trabalhos juntamente com os produtores, né? Eles têm trabalhado com novas formas de manejo da aroeira, de forma a aumentar a produção. Estão trabalhando com clones, né? Mudas, com clones, né? E estão fazendo um trabalho aí, né? Muito interessante. E aí a gente está auxiliando, né? Fazendo parte também, ajudando de alguma forma nesses trabalhos, né? Enfim. Tá joia, Rodrigo. Obrigado. Eu acho que tem pergunta aí, ó. Tem o Iata, vai fazer pergunta. Opa, alguém começou? Peraí, Paulo. Fala, Paulo. Não, Paulo? pode fazer o Iata, depois eu faço uma pergunta. O Iata tava inscrito. Pode fazer, Iata. Ok, obrigado. Parabéns aí pela apresentação, Rodrigo. Obrigado, Iata. Você falou do Estado do Espírito Santo no quesito produção da aroeira. E no caso dos óleos essenciais ou outros produtos a partir da aroeira, você tem algum resultado de pesquisa sobre isso? Então, sobre os óleos essenciais, eu sei que mais recentemente é que eles estão explorando mais, assim, né? Porque antes eu até comentei que a extração, a cultivo na verdade, a aroeira que era produzida, na verdade, ela era por atividade de extrativismo, né? E aí, devido ao seu valor de mercado, entre outras coisas, os produtores passaram a cultivar, de fato, a aroeira, então, visando principalmente essa parte do comércio do fruto em si. Atualmente, que eles estão visando um pouco mais no óleo essencial. A respeito de estudos, eu até recebi amostras de óleo essencial de produtores lá de São Mateus e da associação deles lá também, para a gente poder ver como é que está a característica desse óleo e fazer alguns experimentos também, né? Então, agora a gente vai estar avaliando esse óleo produzido aqui no estado. Mas o óleo essencial de aroeira, existem trabalhos trazendo identificação de compostos, atividades, né? Mas aqui no estado a gente está tentando trabalhar um pouco mais nessa área aí também. Paulo, pode fazer a sua pergunta. Depois tem uma outra de Sente, tá, Paulo? Pode fazer. Ok. Tá me ouvindo aí, Rodrigo? Estou sim. Então, é uma pergunta da Cristina. Oi? Ok. Até a Cristina Sade fez uma pergunta aqui no chat, que ela falou que ela gostaria de saber se tem diferença entre a composição da aroeira do litoral e do interior. E, se positivo, qual tem maior princípio ativo? Litoral e interior. Olha, eu não vi, eu não me recordo agora de ter visto um trabalho falando sobre a localidade, a respeito do litoral e do interior, né? Mas eu já vi trabalhos comparando de locais diferentes, tipo planta cultivada no Egito, por exemplo, ou né? E aí, mas a respeito de plantas do litoral e no interior do Brasil, a respeito de extração e tudo, eu não cheguei a ver trabalho, não me recordo de ter visto trabalho, não. Mas assim, é interessante a gente até comentar sobre essa diferença, que com certeza a diferença de localização vai influenciar, sim, na composição, né? E tudo vai depender também, às vezes, de uma mesma planta. Uma mesma planta, você vai lá em um ano, você vai, sei lá, em janeiro, dia tal. Você vai lá, coleta e faz a análise. Você vai no ano seguinte, no mesmo dia, né? No caso, no ano seguinte, um ano depois, você vai lá e faz. Você não vai ter necessariamente as mesmas composições, até mesmo porque, como eu falei, que existem fatores que influenciam, né? Sejam eles bióticos ou abióticos. Se choveu, se a planta, né, teve um ataque de um inseto, né? Enfim, então, diversos fatores vão influenciar, né? Mas com certeza, se fizer um trabalho assim, né, vai dar diferença e aí realmente vai ter que ver quais que tem compostos mais interessantes, né, compostos mais ativos que seja ou enfim, que vai alterar essas proporções. Tem uma última pergunta da Natália.
Ela pergunta, em suas pesquisas você encontrou alguma referência sobre o óleo essencial e como o mesmo é utilizado devido às suas propriedades, hidrofobia, alta volatilidade, fotodegradação? Ela está sem microfone, ela falou. Deixa eu ver se eu entendi. Se tem, falando sobre a aplicação do óleo, é isso, né? Ela pergunta se tem alguma coisa falando sobre a forma que ele é utilizado devido às suas propriedades. Então, a utilização do Deve óleo... ser isso aí mesmo que você está falando. Verdade. Ele é utilizado... eu já vi sendo utilizado na tratamento de aromaterapia, né? Já vi utilizado para poder dar, principalmente de caso de aromas em si, né? Você tem para colocar em sabonete, que seja, ou algum cosmético. Também igual as aplicações que eu comentei ali, que eu vi, se bem que ali era mais o fruto em si, né, para poder dar sabor ao azeite, né, com sabor, né, então, influenciando ali em certos processos de oxidação, mas nesse caso seria mais o extrato, né, mas seria mais para questão de aromas mesmo. Também pode ser utilizado... agora eu estou lembrando, tem um trabalho que eu vi que utilizaram óleo essencial mesmo, foi para... eu não lembro o que, mas foi para poder... para alimento, para preservar alimento. Agora eu não lembro qual que era, eu acho que era queijo, se eu não me engano. Utilizaram óleo essencial para poder conservar queijo, ajudar no processo de conservação de queijo. Se eu não me engano, foi isso. Então, mais alguma pergunta? Não? Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta mais filosófica. Você mostrou aí um monte de atividades biológicas de óleo essencial, de fenóis, enfim. Isso, cientificamente, tem seu valor, tá? Em relação à aroeira-pimenta, você acha que isso tem algum valor comercial? Comercial? Nessas atividades que eu te falei. Você falou de atividades antimicrobianas. Não, antioxidante sim, porque a gente sabe que tudo quanto é fenólico vai ser antioxidante. É a natureza química dele. Tá? Uhum. Então, isso, óbvio, eu acho que fazer atividade antioxidante de fenólico é chover no molhado. Porque você sabe que ele vai ter atividade antioxidante. Isso é característico da estrutura química dele. Agora, você mostrou atividade antimicrobiana, tanto de óleo essencial quanto dos fenólicos. O que eu quero dizer é isso? Em relação a essas atividades antimicrobianas especificamente, em relação à aroeira-pimenta, você acha que isso, ademais da questão científica, uma questão comercial pode ser levada em consideração? Sim, acredito que sim. Inclusive, devido ao potencial antimicrobiano, quando a gente fala. Igual nos últimos trabalhos que eu citei ali, que eles utilizaram para poder dar com óleo de sardinha, entre outros. Então, a propriedade antimicrobiana é interessante para você poder utilizar como preservante. No caso, na indústria de alimentos mesmo, se utilizar, quando você utiliza a pimenta rosa, por exemplo, em um determinado produto, você aumentar essa validade dele, vamos assim dizer, e diminuir algum outro composto que é utilizado que possa acabar, né, sendo mais prejudicial, vamos assim dizer. Não prejudicial, mas reduzir esses compostos, outros compostos químicos, utilizando produtos naturais. Simplesmente você utilizando um outro alimento, no caso a pimenta rosa, para poder minimizar essa possível infecção que o alimento possa sofrer. Né? Sem contar que tem esse apelo de você ter diversos potenciais, né? E aí você tem esse apelo aí, sim, dessa coisa mais natural, né? Que faz bem para a saúde, etc. Então, eu acho que isso aí acaba tendo essa questão também. E na produção de isso para a saúde humana, na questão de um fármaco, existe potencialidade ou não existe potencialidade? De um fármaco, tem essa questão de 2 fármacos que eu mostrei, né? Tanto a atividade ali para gastrite e para tratamento ali de problemas, né? Vaginites, etc. E aí precisa ter mais estudos a respeito dessas aplicações, diferentes potenciais,
desenvolver novos medicamentos, até mesmo porque esses medicamentos que foram feitos agora não, né, mas esses 2 que eu mencionei, surgiram de aplicações que foram feitas e estudos que vieram a comprovar, inclusive eu até citei porque não tinha saído do slide, eu tinha deletado ele, comparando a administração da aroeira com o omeprazol. Era interessante se não tivesse deletado ele. Que aí comparava e via que realmente, né, as pessoas que tomaram e tudo, eles fizeram exames endoscópicos e tudo, e viram que realmente teve atividade interessante. Então, sim, industrialmente falando, ou até mesmo para poder gerar algum medicamento fitoterápico que seja, eu acho interessante. Bom, então creio que é só isso, ninguém mais tem perguntas, a gente passa para o próximo, então. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Arlen. Obrigado a todo mundo pela atenção aí. É a Regina, né? Isso. Vocês estão me ouvindo? Sim, te vendo também. Só compartilhar, né? Isso. Acho que o Rodrigo ainda está apresentando. Ele precisa tirar a apresentação dele e você colocar a sua. Desculpa, acabei de tirar aqui. Tá, tudo sem ótimo. problema. Agora você consegue compartilhar a sua. Tá. Apareceu? Não. Agora está aparecendo, está aparecendo. Apareceu. Agora é só colocar em modo apresentação e começar. Tá, já vou pegar o laser. Fica mais fácil. Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Regina. Eu vou dar início à apresentação desse seminário, que tem como título Uso de líquidos iônicos na síntese orgânica assimétrica. Então, antes de falar sobre o uso de líquidos iônicos na síntese assimétrica, propriamente dito, eu vou introduzir um pouco sobre o que seria a síntese assimétrica, a síntese orgânica assimétrica. A síntese assimétrica também pode ser chamada de síntese estereosseletiva ou síntese quiral, e ela é definida pela IUPAC como uma reação química ou sequência de reações em que pelo menos um novo elemento de quiralidade é formado em uma molécula de substrato, produzindo estereoisômeros, ou seja, enantiômeros ou diastereoisômeros em quantidades desiguais. Então, eu sempre vou ter um estereoisômero majoritário e um estereoisômero minoritário, que serão produzidos em quantidades desiguais. Quando eu tenho um processo reacional, um processo sintético, onde eu obtenho diastereoisômeros em quantidades desiguais, eu estou falando de uma síntese diastereosseletiva. E quando eu tenho uma síntese, um processo sintético, onde eu obtenho enantiômeros em quantidades desiguais, eu estou me referindo a uma síntese enantiosseletiva. Bom, para a gente se situar um pouco melhor, o que são esses enantiômeros e diastereoisômeros, né? São isômeros, os isômeros são moléculas que possuem mesma fórmula molecular, né? São compostos que possuem mesma fórmula molecular, e eles podem ser divididos em isômeros estruturais ou constitucionais, que são aqueles isômeros que apresentam mesma fórmula molecular, mas a ordem de conectividade dos átomos são diferentes, e podem ser subdivididos em isômeros de cadeia, de posição ou de função, e estereoisômeros, que são aqueles isômeros que apresentam mesma fórmula molecular, mesma ordem de conectividade entre os átomos, mas o que muda é o arranjo espacial desses átomos. E esses estereoisômeros, eles podem ser classificados em estereoisômeros configuracionais ou estereoisômeros conformacionais. Os estereoisômeros conformacionais são aqueles que podem ser interconvertidos um no outro a partir da rotação de uma ligação sigma simples, né? E os estereoisômeros configuracionais, eles não podem ser interconvertidos um no outro dessa maneira. Nesse caso, a gente deveria haver a quebra e a formação de ligações para essa interconversão acontecer.
E esses isômeros, esses estereoisômeros, eles podem ser classificados em enantiômeros, que são aqueles que apresentam uma relação objeto-imagem especular não superponível, e diastereoisômeros que não apresentam relação objeto-imagem especular, sendo os diastereoisômeros ainda subdivididos em aquirais, podem ser os geométricos, né, que são aqueles cis e trans, ou E e Z, e diastereoisômeros de plano de simetria, ou ainda diastereoisômeros quirais, né, que vão apresentar centros estereogênicos. Então, um exemplo de uma reação enantioseletiva pode ser visto aqui na figura 1, através da redução enantioseletiva da acetofenona. Então, a acetofenona, ela é reduzida aos seus álcoois enantioméricos correspondentes 1 e 2. Esses álcoois, eles são obtidos com uma razão enantiomérica de 90 para 10, ou seja, 90 do enantiômero 1 para 10 do enantiômero 2. Essa razão enantiomérica também pode ser expressa em termos de excesso enantiomérico, que é dado em porcentagem. E esse excesso enantiomérico, ele é obtido a partir da diferença entre a proporção do enantiômero majoritário e a proporção do enantiômero minoritário. Um outro exemplo que a gente tem aqui na figura 2 é um exemplo de uma reação diastereoseletiva do ácido, que é a redução, né, diastereoseletiva do ácido S2-amino-3-butanoico. Então, esse ácido, ele foi reduzido aos seus álcoois correspondentes, né, 3 e 4, lembrando que 3 e 4 são diastereoisômeros e foram obtidos nas suas formas enantiomericamente puras, ou seja, apenas os diastereoisômeros 3 e 4 foram produzidos, e eles também foram obtidos a partir com uma razão diastereoisomérica de 90 para 10, ou um excesso diastereoisomérico de 80%. O excesso diastereoisomérico pode ser obtido da mesma forma que o excesso enantiomérico, né, a partir da diferença entre a proporção do diastereoisômero majoritário e do diastereoisômero minoritário. Nesse terceiro exemplo, a gente tem uma reação que é tanto enantioseletiva quanto diastereoseletiva. É uma reação aldol entre o benzaldeído e o propionato de etilo. Então, essa reação possibilitou a formação de 4 estereoisômeros, 2 pares de enantiômeros, e o excesso enantiomérico, o excesso diastereoisomérico, nesse caso, ele é obtido a partir da diferença entre a razão dos pares enantioméricos de cada diastereoisômero. Então, o primeiro diastereoisômero, ele é formado pelo par enantiomérico 5 e 6, numa razão de 80 para 20 do segundo diastereoisômero, que é formado pelo par enantiomérico 7 e 8. E assim a gente obtém o excesso diastereoisomérico desses dois o excesso diastereoisomérico dessa reação de 60%, fazendo 80 menos 20. Também é possível obter o excesso enantiomérico de cada par de enantiômeros, né, que corresponde a um diastereoisômero. E, nesse caso, a gente sempre reporta o valor do excesso enantiomérico do diastereoisômero majoritário, que, nesse caso, é o diastereoisômero formado pelo par 5 e 6, que tem excesso enantiomérico de 70%. Bom, feita essa definição, né, do que é a síntese assimétrica, a gente se pergunta, então, qual a importância da síntese assimétrica? Por que a gente precisa se preocupar com a pureza óptica das substâncias, né? E a resposta para essa pergunta, ela está nesse retângulo azul do slide, né? Porque os isômeros, especialmente os enantiômeros, eles possuem propriedades físicas, químicas e biológicas diferentes em um ambiente quiral.
E um exemplo de ambiente quiral é o nosso próprio sistema biológico, né? O nosso corpo, o nosso organismo. Os nossos receptores biológicos, eles são quirais. Então, qualquer substância quiral, seja ela enantiomérica ou diastereoisomérica, qualquer substância, qualquer estereoisômero que adentre o nosso organismo, ele vai desempenhar uma atividade diferenciada. E aí, nessa figura 4, nós temos exemplos de enantiômeros e suas diferentes propriedades biológicas. E um exemplo bastante comum, né, é o exemplo da talidomida, que na década de 60 ela era ministrada, né, como medicamento para curar o enjoo de mulheres grávidas nos estágios iniciais da gravidez. E a talidomida era ministrada como uma mistura racêmica. Porém, o enantiômero R-talidomida possui propriedades sedativas, mas o enantiômero da S-talidomida, ele apresenta propriedades teratogênicas. E isso, infelizmente, ocasionou, né, causou o nascimento de muitas crianças com má formação devido à administração desse medicamento, né? E assim a gente tem também diversos outros exemplos, como o ibuprofeno, que o S-ibuprofeno apresenta propriedade anti-inflamatória e o R-ibuprofeno é inativo, dentre outras substâncias. Então, nesse sentido, a síntese assimétrica, ela surgiu na década de 70 com o objetivo, né, de atender a demanda das indústrias farmacêuticas, alimentícias, de produtos agrícolas e de perfumaria para a produção de compostos, né, enantioméricos com elevada pureza óptica. Bom, e as estratégias utilizadas na síntese assimétrica, elas incluem basicamente o uso de substratos quirais ou o uso de substratos pró-quirais, sendo que esses substratos pró-quirais, o uso desses substratos pró-quirais, ele acarreta na necessidade do emprego de auxiliares quirais, reagentes quirais ou de catálise assimétrica, que é a catálise promovida por um catalisador quiral para a indução de quiralidade nesses substratos pró-quirais, que são moléculas aquirais, mas são passíveis de se transformarem em compostos quirais através de uma etapa reacional. Bom, então, o uso de substratos quirais é uma estratégia, é uma metodologia, foi a primeira metodologia desenvolvida na síntese assimétrica, é também chamada de método de primeira geração, e ela foi desenvolvida, melhor desenvolvida na década de 80, a partir da síntese total de diversos produtos naturais. E essa metodologia, ela possibilita a formação de novos centros estereogênicos no produto a partir de materiais de partida, né, de matérias-primas que já possuem centros quirais. E aí, o curso estereoquímico dessas reações, ele vai ser influenciado por esses centros estereoquímicos, esses centros estereogênicos já presentes no substrato quiral. Então, nesse exemplo aqui da figura 5, por exemplo, a gente tem o composto 17, que é o nosso substrato quiral, dando origem aqui ao composto 18, a partir de uma reação de dihidroxilação, né, antidiastereoseletiva. Isso porque o produto formado aqui é o produto anti, como a gente pode perceber, onde as hidroxilas, que foram inseridas na ligação pi, elas estão no lado oposto a essa ponte presente no anel. Então, essa ponte está para trás e as hidroxilas estão para frente. Então, essa reação ela é antidiastereoseletiva. O produto sim, ele também poderia ter sido, ele também foi formado, né, como a gente pode perceber aqui,
porém em menor quantidade, né? E em menor proporção. E o produto de adição, sim, é aquele onde as hidroxilas elas estão para o mesmo lado dessa ponte aqui do anel. Então, porém, o produto 18, que é o produto anti, ele foi obtido como produto majoritário justamente porque o estado de transição que leva à formação desse produto, ele possui menor energia devido ao menor impedimento estérico que é gerado quando esses substituintes estão em lados opostos, ao passo que o estado de transição que gera 22, ele tem uma maior energia e, por isso, esse produto ele é formado minoritariamente. Uma observação que é importante ser feita é a diferença de substratos quirais para blocos de construção quirais. No primeiro caso, né, dos substratos quirais, a gente tem a formação dos produtos, onde os novos centros estereogênicos presentes que são formados no produto, eles são influenciados, né, a estereoquímica desses novos centros, é influenciada pelos centros estereogênicos já presentes no substrato quiral. Já no caso do uso de blocos de construção quirais, os centros estereogênicos presentes no produto, eles não são novos, eles já estavam presentes no nosso material de partida. Então, nesse caso, a gente não tem uma síntese assimétrica. Bom, porque na síntese assimétrica é necessária a formação de novos centros estereogênicos, né, como dito anteriormente. Então, uma outra estratégia também utilizada é o uso de substratos pró-quirais. A partir do uso de substratos pró-quirais, a gente precisa de induzir quiralidade nesses substratos. E aí vem a necessidade de empregar, por exemplo, auxiliares quirais, que configura aqui, esse método que emprega auxiliares quirais é um método de segunda geração, chamado método de segunda geração. Nesse exemplo aqui, a gente tem, então, um substrato pró-quiral, né, no carbono alfa-carbonila, porque a gente pode perceber que o centro estereogênico ele vai ser formado justamente no carbono alfa-carbonila. Então, esse carbono é o nosso carbono pró-quiral. E nessa primeira etapa, a gente tem, então, a formação de um cloreto de ácido, e esse cloreto de ácido reage com o nosso auxiliar quiral, formando o intermediário 27. Esse intermediário 27 vai dar origem a um enolato, a partir da desprotonação do hidrogênio alfa-carbonila, e esse enolato ataca nucleofilicamente o nosso eletrófilo aqui em 2, a partir de uma reação de alquilação diastério seletiva, dando origem ao composto 28, que em seguida tem o auxiliar quiral removido, dando origem a 29, e após mais algumas etapas reacionais, dá origem ao produto de interesse, que é o produto 30. Porém, esse composto 28, ele é obtido com excesso de diastério isomérico de 94%. Então, a gente pode perceber que o diastério isômero dele também é formado, porém, em menor proporção. E aí, como se dá, então, o controle estereoquímico dessa reação, que leva preferencialmente ao produto 28, né? Então, a gente tem que, na formação do enolato, do composto 27, a gente tem a formação de um estado de transição cíclico proposto por Ireland, onde a gente tem aqui uma formação de um ciclo de 9 membros, e aí a gente pode perceber que esse ciclo, ele é um ciclo rígido, onde o ataque do enolato no eletrófilo, ele vai ocorrer preferencialmente
pela face Re da ligação dupla, ou seja, o ataque vai ocorrer por trás, justamente porque o ataque pela face Si, que é a face da frente, é impedido estericamente. Então, o estado de transição, onde o ataque ocorre pela face Re, ele é favorecido, levando ao produto 28, a formação do produto 28 em maior proporção, se comparado ao seu diastereosômero 32. Bom, uma outra abordagem utilizada a partir do uso de substratos proquirais, é o emprego de reagentes quirais. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem uma cetona, né? A gente parte de uma cetona, onde o carbono proquiral aqui é o carbono da carbonila, e essa cetona, vale ressaltar aqui que o substituinte RL, ele é mais volumoso que o substituinte RS. Então, essa cetona, ela é convertida no seu álcool enantiomérico correspondente a partir desse reagente quiral, que é o reagente 34, convertido em 35, com excessos enantioméricos de 40% a 100%. E como se dá o controle estereoquímico dessa reação, né? O controle estereoquímico dela vai se dar também a partir de estados de transição competitivos. Então, a gente tem aqui, no primeiro estado de transição 36, que o reagente 34, ele pode transferir esse hidrogênio para a nossa cetona, tanto pela sua face Re, quanto pela face Si. Porém, pela face Si, a gente percebe aqui, uma vez que RL é um grupo mais volumoso, uma interação desfavorável entre a metila do nosso reagente quiral e o grupo RR da nossa cetona. Então, isso faz com que esse estado de transição tenha maior energia se comparado ao estado de transição onde o ataque ocorre pela face Re. Portanto, o produto mais favorecido nesse caso é o álcool 35 e não o seu enantiômero. Bom, nós também temos uma outra abordagem que é utilizando catalisadores quirais, né? Também a partir do uso de substratos proquirais. E nesse caso, a gente parte de um substrato proquiral, de um reagente aquiral e de um catalisador quiral. Então, a gente, no exemplo aqui da figura 11, a gente tem um aldeído, né? E esse aldeído é, então, convertido no seu produto aqui, a partir de uma reação enantioseletiva, utilizando o catalisador quiral. Ele utiliza como reagente quiral o dietilzinco e utiliza esse DAIB, né, que é esse reagente 39, como um ligante. A reação entre o DAIB e o dietilzinco gera o meu catalisador quiral, 41. E esse catalisador quiral, ele reage, então, né, interage com o meu substrato proquiral 38 pela face Re, gerando esse estado de transição, que é o estado de transição preferencial, porque é menos energético, que dá origem ao produto de interesse 40. Porém, esse ataque também ele pode ocorrer pela face Si do aldeído, gerando esse estado de transição menos favorecido, mais energético, portanto, que dá origem ao enantiômero de 40. Por isso, 40 é formado com um excesso enantiomérico de 98%, maior que 98%. Bom, então, a síntese assimétrica ou a síntese estereosseletiva, ela visa, né, a produção de compostos estereoisoméricos que tenham uma aplicabilidade relevante e que possam ser obtidos através de metodologias de baixo custo, se possível, e com mínimo impacto ambiental.
E, nesse sentido, os líquidos iônicos, eles surgiram como uma alternativa ambientalmente benigna aos solventes orgânicos tradicionais, devido a propriedades favoráveis que eles apresentam, como, por exemplo, a baixa pressão de vapor, né? A pressão de vapor está relacionada à tendência de um solvente a evaporar. Então, quanto menor essa pressão de vapor, menor a tendência dele evaporar e melhor, mais fácil de recuperar e reutilizar esse solvente. Alta estabilidade térmica, né? Então, isso é interessante principalmente para o uso desses líquidos iônicos em reações que são realizadas a elevadas temperaturas, né? Porque impede, né, que esses líquidos iônicos sejam degradados, já que eles são estáveis. Alta condutividade iônica, o que favorece processos reações polares, né, onde a gente tem formação de carga. Ampla janela de potencial eletroquímico, que favorece processos eletroquímicos, e o poder de dissolução de uma grande variedade de moléculas orgânicas e complexos de metais de transição, que favorece os processos reacionais de modo geral. Os líquidos iônicos, eles são sais fundidos, formados geralmente por um cátion orgânico e um ânion orgânico ou inorgânico. E eles são assim chamados porque eles apresentam fusão a temperaturas próximas ao ambiente ou até 100 graus Celsius. As principais classes de líquidos iônicos são os sais de alquil amônio, os sais de N-alquil piridínio ou os sais de NN de alquil imidazóleo, que são, na verdade, os mais utilizados, esses últimos sais. E como esses líquidos iônicos podem ser, então, empregados na síntese assimétrica, né? Então, se a gente partir de um substrato quiral e um reagente aquiral, ou de um substrato proquiral e um reagente auxiliar ou catalisador quiral, esses líquidos iônicos eles podem ser empregados como solvente reacional. Partindo de um substrato proquiral e de um reagente aquiral, reparem que aqui nós não temos quiralidade de nenhum dos dois materiais de partida, nem do substrato e nem do reagente. Então, nesse caso, a gente precisa induzir quiralidade de alguma forma. E aí a gente pode utilizar o líquido iônico junto com um catalisador quiral, e aí esse líquido iônico ele vai servir para imobilizar e contribuir para a recuperação e reutilização desses catalisadores quirais, que normalmente são caros, então a recuperação deles é interessante, e isso pode ser feito de 3 formas diferentes, ou através de um sistema bifásico, onde a gente utiliza um líquido iônico e um solvente orgânico, ou através da ancoragem do catalisador quiral no líquido iônico, formando um catalisador quiral heterogêneo, bastante eficiente e recuperável, ou através de um sistema líquido iônico catalisador quiral suportado em um substrato de grande superfície de contato. Além disso, o líquido iônico também pode ser empregado diretamente na catálise assimétrica dessa reação, e aí necessariamente esse líquido iônico deve ser quiral. Bom, aqui eu tenho um exemplo, eu trago um exemplo de uma reação estereosseletiva com catálise assimétrica, onde os autores eles empregaram um sistema bifásico líquido iônico solvente orgânico. Nesse caso, esse trabalho ele foi desenvolvido por Chauvin e colaboradores, e foi o primeiro trabalho onde foi empregado um líquido iônico em síntese assimétrica. E eles fizeram a hidrogenação assimétrica catalisada por um complexo de ródio quiral do ácido alfa-acetamido-cinâmico, utilizando como solvente o sistema bifásico, né, na verdade, do líquido iônico Bemin, SBF6 e isopropanol. Então, nesse tipo de sistema bifásico, geralmente o catalisador quiral ele fica solúvel no líquido iônico, enquanto o produto vai ficar solúvel no solvente orgânico. E aí, a partir disso, é possível, então, separar os dois e recuperar e reutilizar esse catalisador.
Aqui eu trago um outro exemplo de um trabalho onde os autores, né, eles fizeram uma reação estereosseletiva com catálise assimétrica também, utilizando um catalisador quiral ancorado, né, ou suportado em líquido iônico. Então, eles sintetizaram novas tetrahidroquinolinas via uma reação dominó assimétrica asa-Michael intramolecular, catalisada por uma amina terciária bifuncional suportada em líquido iônico reciclado. Então, primeiramente, os autores eles sintetizaram esses novos catalisadores, né, 51A e 51B, a partir da amina terciária à base de esquaramida, e eles ancoraram, eles ligaram esse catalisador quiral a um líquido iônico. E isso, essa ancoragem, ela promove um sistema catalítico onde o sinergismo dessas duas substâncias, tanto do líquido iônico quanto do catalisador quiral, aumenta a efetividade do catalisador. Então, a primeira etapa desse trabalho que eles realizaram foi a otimização das condições reacionais para os compostos 49 e 50, para obter as tetrahidroquinolinas. E aí, eles encontraram que as melhores condições reacionais foram utilizando o catalisador 51B e o solvente de clorometano, onde eles obtiveram um rendimento de 99% e um excesso enantiomérico de 98%. Bom, de posse das condições reacionais ótimas, eles então aumentaram o escopo da reação, utilizando várias chalconas e nitrolefinas, e obtiveram então 15 exemplos de tetrahidroquinolinas com excesso enantiomérico que variou de 92% a 99% e rendimentos também elevados. Eles também fizeram um estudo da performance catalítica e da reciclabilidade do catalisador na reação dominó assimétrica entre 49 e 50. E aí eles perceberam que esse novo catalisador, ele pôde então ser reciclado por 19 ciclos reacionais com taxa de conversão e excesso enantiomérico elevado, apresentando uma queda nesses resultados, né, apenas no 20º ciclo. Aqui é um outro exemplo de uma reação estereosseletiva com catálise assimétrica, porém empregando líquido iônico a partir de um sistema líquido iônico catalisador quiral suportado. Nesse trabalho, os autores eles utilizaram uma sílica híbrida orgânica e inorgânica à base de imidazóleo, funcionalizada com uma esquaramida quiral para promover a adição assimétrica de Michael entre compostos 1,3 de carbonílicos e nitroalquenos em salmoura. Esse catalisador quiral ele foi dessa maneira racionalizado porque esse sistema catalítico ele foi racionalizado dessa maneira porque esse catalisador quiral de esquaramida à base de cinchona, que é essa parte aqui do catalisador quiral, ele tem sido bastante empregado em reações, empregado com sucesso em reações de formação de ligação carbono-carbono. E eles ligaram esse catalisador quiral a essa sílica funcionalizada, né, com um líquido iônico imidazólico, porque esse líquido iônico imidazólico ele apresenta função de transferência de fase, de catálise de transferência de fase. Então, o sinergismo entre as atividades de ambos proporcionou uma melhora na atividade catalítica desse catalisador heterogêneo. E aí, primeiramente, eles avaliaram a atividade catalítica e a enantioseletividade desse catalisador na adição assimétrica de Michael de 50, entre 50 e 56, gerando os adultos 57.
E aí eles perceberam que, utilizando o catalisador heterogêneo 54, eles obtiveram excelentes resultados de excesso enantiomérico e de taxa de conversão. E utilizando apenas a esquaramida homogênea no meio reacional, eles também obtiveram excelentes resultados. Porém, o grande ganho de se utilizar um catalisador heterogêneo, nesse caso, é que ele pode ser facilmente recuperado e reutilizado, que foi justamente o que os autores fizeram. E eles também apresentou excelentes resultados. Então, esse é o grande ganho em relação ao uso desse catalisador. Eles também avaliaram a função da transferência de fase da funcionalidade imidazóleo no catalisador. E como eles fizeram isso? Eles realizaram a reação de adição de Michael entre 55 e 56, utilizando o catalisador heterogêneo com a função imidazóleo e sem o imidazóleo. E aí eles perceberam que sem o imidazóleo, o tempo reacional foi muito superior à reação feita com o catalisador contendo o imidazóleo. E assim eles também fizeram um estudo cinético dessa reação e perceberam que a taxa de conversão utilizando o catalisador com o imidazóleo também foi maior do que a taxa de conversão utilizando o catalisador sem o imidazóleo. Em seguida, eles puderam aumentar o escopo reacional dessa reação, obtendo adultos de Mannich, né, os adultos de Michael em excelentes taxas de conversão e excessos enantioméricos. Por fim, eles fizeram um estudo da reciclabilidade desse catalisador e eles puderam, então, reutilizar esse catalisador por 8 ciclos, obtendo em todos eles resultados muito bons de excesso enantiomérico e taxa de conversão, como a gente pode ver no gráfico abaixo. Bom, aqui eu trago um exemplo de uma reação estereosseletiva sem catálise assimétrica. Então, nesse caso, a gente não tem emprego de catálise assimétrica. A assimetria, nesse caso, ela é induzida por um reagente quiral. E o líquido iônico ele é empregado como solvente reacional. Então, nesse trabalho, os autores eles realizaram reações tipo Mannich assimétricas, catalisadas por complexos de índio em líquidos iônicos. Então, eles partiram da L-valina como amina, né? Sendo ela quiral e, portanto, responsável pela indução assimétrica, pela indução de assimetria no adulto de Mannich, no produto, de um aldeído e do ceteno-cilil-acetal. E realizaram a reação em diferentes líquidos iônicos. Então, eles fizeram primeiro o estudo do efeito desses diferentes líquidos iônicos na reação. E o melhor resultado que eles obtiveram foi para o líquido iônico BMIN-BF4, que apresentou o melhor rendimento, né, e razão de diastereose isomérica para o adulto de Mannich 69. Vale ressaltar que o subproduto aldol também foi formado, e nesse líquido iônico, a razão entre esses dois produtos também foi melhor, favorecendo a formação do adulto de Mannich, que é o produto de interesse. Em seguida, eles puderam aumentar o escopo da reação, né, utilizando vários aldeídos e o solvente que apresentou os melhores resultados, que foi o líquido iônico BMIN-BF4. E assim, para todos os aldeídos, eles conseguiram obter também bons resultados de rendimento e de razão de diastereose isomérica do produto. Em seguida, eles realizaram também um estudo dessa reação, utilizando como catalisador um outro sal de índio.
que foi o catalisador triflato de índio. E esse catalisador, essa reação utilizando esse catalisador apresentou melhores resultados utilizando como solvente o líquido iônico HMIN-BF4, diferente do catalisador anterior. Então, eles puderam também aumentar o escopo da reação para vários aldeídos, utilizando essas condições reacionais, e obtiveram também excelentes, bons resultados, né, de rendimento e de razão de astéria isomérica. Bom, eles avaliaram a reciclagem do líquido iônico na reação catalisada por triflato de índio e eles puderam, então, reciclar, ou seja, utilizar novamente esse líquido iônico como solvente da reação por 3 ciclos reacionais, sendo que a partir do 3º ciclo, eles começaram a obter resultados ruins. Então, por isso, ele pode ser reutilizado até 3 vezes. Bom, como último exemplo, a gente tem aqui o líquido iônico sendo empregado como catalisador quiral, né? E necessariamente nesse caso, o líquido iônico ele deve ser quiral. Esses líquidos iônicos quirais, eles têm sido muito empregados como catalisadores de reações orgânicas devido ao elevado grau de organização deles. Então, eles têm um melhor desempenho para a indução de quiralidade, nesse sentido. E, nesse exemplo, os autores, eles utilizaram um líquido iônico quiral que eles sintetizaram como catalisador de uma reação enantioseletiva eficiente para a síntese de novos espirocompostos. Então, eles sintetizaram esse catalisador, esse líquido iônico quiral, a partir da neutralização do ácido camforsulfônico pela NN-dimetil-N-octilamida, obtendo, então, o líquido iônico, e esse líquido iônico foi utilizado como catalisador. Eles realizaram a otimização das condições reacionais e perceberam que o catalisador ele apresentou melhor desempenho quando ele foi utilizado na reação sem o uso de um solvente, ou seja, na reação livre de solvente. De posse das condições reacionais ótimas para esse tipo de reação, eles aumentaram, então, o escopo da reação, utilizando várias isatinas, derivados de isatina e malonitrila, né, ou esse outro substrato. E obtiveram, então, como produto 10 exemplos de novos espirocompostos com excelentes rendimentos e valores de excesso enantiomérico também. Uma proposta mecanística feita pelos autores, ela está aqui exposta, né? E ela se inicia a partir de uma reação de condensação de Novenagel entre a isatina 73 e a nitrila 74, dando origem a um intermediário 75, que por sua vez é ativado a partir do líquido iônico juntamente com o nucleófilo 69, formando um sal aqui, né, esses 2 pares aqui. E aí a gente tem, então, uma etapa de adição de Michael, dando origem ao intermediário 67, e, por sua vez, sofre uma reação, uma ciclização intramolecular, dando origem a 77, e tautomeriza e gera, então, o espirocomposto 79 de interesse. Por fim, os autores eles também realizaram testes de reciclabilidade desse líquido iônico quiral e eles puderam, então, reutilizar esse líquido iônico quiral em até 5 ciclos reacionais, obtendo bons valores de rendimento e de excesso enantiomérico. Bom, como conclusão geral do seminário,
nós podemos dizer que os líquidos iônicos eles são uma alternativa verde promissora e bastante versátil para solventes e catalisadores na síntese orgânica assimétrica, devido às suas propriedades físico-químicas anteriormente declaradas. E na catálise assimétrica, especificamente, os líquidos iônicos eles podem ser empregados para imobilização e recuperação do catalisador quiral de diversas maneiras, como solvente reacional, a partir da ancoragem do catalisador no líquido iônico, mediante a utilização de um sistema líquido iônico catalisador suportado, ou como catalisador quiral, no caso do uso de um líquido iônico quiral. Obrigada. Obrigado, Regina. Passo, então, a perguntas para os demais discentes, por favor. Perguntas? Não? Alguém da banca tem pergunta? Só tem parabenização. Regina, eu posso falar um pouquinho, então. Você deve morar aqui perto de casa, porque quando eu escutei o jato passando aí na tua casa, eu escutei ele passando aqui em casa também. Você deve ser minha vizinha. Seguinte. Então, seu trabalho, você vai utilizar líquido iônico, verdade? Verdade. E você vai sintetizar esse líquido iônico ou alguns já possuem aí no comércio para venda? Eu vou utilizar líquidos iônicos quirais comerciais e também vou sintetizar outros líquidos iônicos quirais para comparar justamente a efetividade deles como catalisador em reação de formação de espirocompostos. Você vai fazer espiro. Isso é interessante. Espiro tem na natureza, né? São compostos raros e são bastante interessantes. E difíceis de serem elucidados quando a gente não sabe a estrutura proposta. Para você definir um espiro não é nada fácil, por ressonância. O seu caso, você já tem, ao final, uma estrutura esperada. Então, é um pouco mais simples, né, quando a gente faz síntese. Porque quando a gente pega um composto na natureza que a gente não sabe absolutamente nada, né? E, Regina, no caso desses líquidos iônicos, essa síntese que você propõe, ela é possível sem os líquidos iônicos? E você está fazendo isso só porque ela é verde? Ou tem outra questão, como ela possibilita melhores rendimentos? Ou você quer reutilizar ela por várias vezes? Existe alguma justificativa do seu trabalho em relação a isso? Então, a justificativa é justamente por esse lado aí mesmo, né, de tentar fazer uma química mais verde, né? Então, tentar utilizar esses líquidos iônicos como catalisadores e, se possível, reutilizar eles e verificar a eficiência deles, né, na indução de quiralidade e assim por diante. E seu produto de partida vai ser qual? Para o líquido iônico? Não. O outro composto. O composto orgânico. Para o espiro? Isso. Eu uso como material de partida a isatina, são espiroxindóis. Legal. Isatina é um produto natural também, né? Sim. Legal. Outra coisa. Você fala muito bem, viu? Parabéns, eu gostei da sua apresentação, achei ela bem didática. Obrigada. Mas, assim, naquele começo, você utilizou muito uma referência de 22 anos atrás. Não teria nada mais recente? Ela foi a última que teve? Não tem nada mais recente do que aquilo? Não tem, mas é porque aquela eu achei ela bastante didática, a explicação dela. Então, ela me fez entender muito bem. E aí, por isso, eu usei ela, acabei usando ela. Não, mas tá bom, acho que não chega a ser uma questão problemática. Eu fiquei pensando, será que não teria nada que exemplificasse, talvez, aquelas reações mais mais recentes? Mas depois você mostrou artigos mais recentes aí que exemplificam um pouco o que foi falado lá. Acho que não tem problema, não.
Então tá bom. Mais alguma pergunta? O pessoal geralmente quando o trabalho é muito de orgânica, o pessoal não pergunta. Fala, Eloy. Eu achei interessante o trabalho da Regina, né? E o líquido iônico eu tenho até um trabalho que eu fiz com o PET, né? Para fazer a despolimerização dele. E aumenta muito o rendimento, né? Eu acho assim, o mecanismo, né? Que é mais complexo, né? E aí eu faço uma pergunta para a Regina. Regina, você vai explorar bastante essa parte do mecanismo, que você falou um pouco da parte mecanística, né? Como o seu trabalho assim que você está desenvolvendo, né? E é bem interessante, porque o lado cinético, né? Ele dá bons resultados. Você pode obter parâmetros, né? Termodinâmicos, como a entalpia do processo, a energia de ativação. Então, você pode obter até outros parâmetros, né? Porque no artigo que você apresentou, foi mais assim um lado da reação em si, né? Como ele é um meio, né? Ele para fazer com que o catalisador ele interaja com a molécula, né? E obter um produto naquela proporção boa, né? Que aumenta o rendimento, né? Então, achei interessante nesse ponto, porque, por exemplo, uma coisa que a gente pode ter um controle aí, eu não sei como que os autores fizeram, mas é o pH, por exemplo, né, do meio, né? Que o iônico ele tem que ter um controle bom do pH, né? Eu não sei, você viu alguma coisa falando assim, mais detalhado? Sobre pH? Sim, esse controle que tem que ter, mesmo durante a reação, né? Agora, de cabeça, eu não estou lembrando, professor, de nenhum trabalho assim nesse sentido. Mas... É porque quando eu fiz lá junto com... Foi um aluno lá meu, né? Ele controlava para não haver, assim, tipo mudança, porque às vezes se a reação estava ocorrendo, aí precipitava algum produto. Aí ele tinha que parar a reação e medir o pH. O iônico ele tem esse detalhe, né? Você tem que ter um controle para estar sempre na proporção boa, assim, de reação. Não formar precipitados, né? Porque aquilo ele acaba contaminando, né? Aí eu tinha que parar lá a reação, ele, na verdade, né? Tinha que parar e depois continuava medindo o pH. Mas é assim mesmo, foi bem bacana. É interessante e é bem inovador, né? Apesar de ter sido já bem lá no início, né? Que você falou do primeiro artigo, mas hoje que tem novas reações, né, sendo estudado. Então é muito, muito interessante usar o líquido iônico. Parabéns. Obrigada. Eu acho que é isso, Anderson. Só tinha isso mesmo. É que eu estava respondendo o chat. Aí não dá para ligar o microfone ao mesmo tempo. Então, Regina, creio que isso é tudo. Muito obrigado, viu? Tanto ao Rodrigo quanto a você pelas apresentações de hoje. Agradeço a todas e todos aí também que estiveram durante essas 2 horas comigo e com todos os outros membros da banca. Então, eu me despeço e um bom final de semana para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.